Olá, hoje vamos dar uma olhada mais de perto num evento político local, mas que pode ter um significado maior, sabe? A eleição interna do PT lá em Nicó, no Ceará. A gente tem um material aqui que descreve o que aconteceu, e a ideia é entender o que a eleição da Laís Nunes para a presidência do partido no município realmente aponta. Ok, vamos mergulhar nisso então. O contexto foi o PED, o Processo de Eleições Diretas do PT, que aconteceu no domingo, dia 6. E o resultado principal, lá em Nicó, que chamou a atenção, foi a vitória da Laís Nunes. Ela já foi prefeita, né? E agora está como pré-candidata a deputada federal. E o que é interessante aqui, pelo que o texto indica, é que essa eleição parece ser mais do que só uma mudança administrativa, sabe? O texto liga essa vitória diretamente ao histórico dela como ex-prefeita e também, é claro, às ambições futuras dela de ir para Brasília. Parece mesmo uma peça importante para consolidar um projeto político maior para ela. Certo. E como é que a fonte interpreta essa vitória em termos de poder na região? Porque aqui a coisa fica realmente interessante. O que o texto sugere sobre o fortalecimento dela e do grupo político que está com ela? Olha, a fonte aponta que a eleição dela atua em duas frentes, basicamente. Primeiro, reforça a própria liderança dela ali na região de Icó. E, ao mesmo tempo, fortalece o grupo político ligado ao ex-deputado estadual Neto Nunes. É descrito quase como uma estratégia para solidificar uma base, sabe? Usando essa vitória local como um degrau. Alinha o passado político dela com os planos para o futuro. E, claro, consolida alianças importantes. E, se a gente conectar isso com o cenário geral do PT no Ceará, o apoio que ela recebeu ganha outra dimensão. A fonte faz questão de destacar o suporte do deputado federal José Guimarães e descrever ele como um nome forte do PT cearense e ainda pré-candidato ao Senado. Bom, isso sublinha a importância estratégica desse alinhamento, né? Não é só um apoio local qualquer, sinaliza uma conexão lá com o alto escalão do partido no estado. Entendi. Faz sentido. E, para além dessa vitória específica da Laís Nunes, o que a fonte diz sobre o processo eleitoral em si? Como é que o PT sai na foto, digamos assim, nesse contexto do PED? O texto apresenta o PED como uma demonstração de vitalidade do partido. Mostra um PT ativo, plural e, o que é curioso, focado em renovação. Só que essa renovação, pelo que dá para entender da leitura, parece vir valorizando figuras que já têm, aqui cito o texto, história, serviço prestado e diálogo com a base. Isso levanta uma questão interessante, né? Essa ideia de renovar, mas valorizando quem já tem o histórico, quem já está lá há um tempo. Como é que a fonte parece lidar com essa, digamos, aparente contradição? Né? Uma aposta na continuidade como um motor para mudança, ou pelo menos para fortalecimento. O texto parece mesmo indicar essa estratégia, valorizar a experiência que já foi comprovada. Então, tá. Para a gente amarrar as pontas, com base nessa fonte que analisamos. A eleição da Laís Nunes em Icó é apresentada como um sinal claro de fortalecimento. Fortalecimento de uma liderança local, mas com projeção regional, e que conta com o apoio de figuras importantes no Estado. E tudo isso dentro de um contexto partidário que, segundo o texto descreve, se vê como dinâmico e buscando uma forma de renovação que, curiosamente, prestigia a experiência acumulada. Exato, e para deixar uma reflexão final, partindo só do que o texto traz para a gente essas palavras-chave, renovação, história, diálogo com a base, fica a pergunta, né? Como é que a ascensão de lideranças locais com esse perfil, com histórico já estabelecido, mas com ambições que vão além do município, pode acabar moldando a imagem e as estratégias mais amplas do partido, principalmente nessa tentativa de equilibrar essa valorização da experiência com a necessidade de manter a pluralidade interna que a própria fonte também menciona como importante. Fica aí para a gente pensar.